Oi, gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Café com Estropoafo, o podcast onde a gente fala sobre imigração, recomeços e vida real. Eu sou a Débora, sua host, e hoje a nossa convidada é daquelas que não foge da realidade. Muito pelo contrário, ela encara, compartilha e ainda dá risada em meio ao caos. Ela é influenciadora em Portugal há mais de 4 anos, mãe do Arthur, casada há 9 anos, já trabalhou em fábrica, já passou pela apanha de mirtilhos e nunca escondeu nenhuma fase da sua história. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica, e muito obrigada por aceitar o convite e vir aqui compartilhar sua história conosco. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu já vou dar um bom dia aqui, igual eu dou nos stories. Bem Muito animada, né? obrigada pelo convite. Fico muito honrada, viu? Que Deus te abençoe imensamente. E vamos lá. Amém. Você também. Já começar assim com muita energia, né, Jéssica? Muita energia, tem que ser. O imigrante é sempre assim, ó, sempre pra É cima. sempre assim, tem que ser, né? Jéssica, uma pergunta antes da gente começar com as perguntas sobre quem é a Jéssica. Claro. Me conte, se a sua vida hoje em Portugal fosse um café, como que seria? Um café forte, um café fraco, um café com açúcar, sem açúcar, um café frio, um café quentinho? Olha, meu amor, essa pergunta é bem complicada, viu? Porque às vezes o café ele sai mais amargo do que a gente espera e às vezes o café sai muito mais doce. É imprevisível. Se tratando daqui de Portugal, é imprevisível, imprevisível. É a vida do imigrante, né? A vida do imigrante. Eu falo até para meus seguidores assim, que aqui é uma montanha russa. Ao mesmo tempo que você tá em cima, depois você já tá embaixo de novo, depois você tá andando reto, depois você já tá virando. Então, é tudo imprevisível. Você tem que ter um Verdade. psicológico muito preparado. Verdade, eu sei como que é e eu acho que todas as entrevistadas que já passaram por aqui também têm essa realidade nossa, né? Sim, Todo sim. A mundo. gente, a gente acaba se identificando um pouco pelo fato da imigração mesmo, né? Todos nós acaba passando por coisas similares, né? Verdade. Agora vamos lá, para começar. Conte para nós quem é a Jéssica e quem era a Jéssica antes de ir para Portugal. Olha, a Jéssica, eu vou começar por antes de Portugal, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sabe? Muito sonhadora, muito persistente, muito teimosa no que eu queria. Só que assim, Portugal e imigração em si nunca foi um dos meus sonhos. Eu nunca sonhei em morar outro país. Sonhei sim em vir visitar a Europa, Paris necessariamente, que era um dos meus sonhos. Mas nunca sonhei em imigrar. Só que isso acabou acontecendo devido ao meu casamento, porque o meu marido, um dos sonhos dele era morar em Londres, sempre foi. E eu achava isso uma loucura, porque eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha minúscula. Então nunca passou pela minha cabeça de morar em outro país. E eu também nunca tinha convivido com uma pessoa que morou em outro país. Então eu não tinha essa ideia, eu não tinha esse sonho. E aí acabei casando com uma pessoa que tinha um sonho maior do que o meu. E essa pessoa acabou me inspirando e me encorajando a vir com ele pra cá, pra Portugal. Então nós viemos pós-pandemia pra cá. E, e eu aprendi muito, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, igual eu disse pra você, muito tranquila, sonhadora, mas muito tranquila. Sempre na minha zona de conforto, sempre ali, ó, bonitinho, tudo certinho. E quando eu chego em Portugal e eu me deparo com situações que eu nunca imaginei que eu passaria, eu fiquei. é, eu fiquei assim, sabe, quando a pessoa. Eu falo, gente, eu saí de lá do Brasil pra vir pra cá, pra passar por tudo isso. E eu comecei a me reconhecer, a trabalhar em áreas que eu nunca tinha trabalhado. A apanha de mirtilho, inclusive, é uma área que eu não apanhava nem uma laranja lá no Brasil. Não sabia nem, sabe? E eu me deparar com uma situação dessa, trabalhar na colheita aqui também, foi uma das situações que também me pegou muito de surpresa. E eu acabei aprendendo que o imigrante, quando chega aqui, ele faz coisas que ele jamais lá no Brasil aceitaria fazer. E eu aprendi muito, eu cresci muito com isso, principalmente na criação de conteúdo, porque isso me incentivou, porque eu me deparei aqui com Portugal, na criação de conteúdo, as pessoas não mostrando a realidade
do que era mesmo Portugal. Os Uhum. influenciadores aqui, eles tinham medo de falar que trabalhava em fábrica, tinha medo de falar que apanhava martírio, tinha medo de falar várias outras situações, e eu fui evoluindo muito. Então, a Jéssica do passado, a Jéssica do Brasil e a Jéssica pra agora, eu sinto assim que eu evolui demais, 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 demais com a imigração e com a criação de conteúdo. E você está em Portugal há 4 anos já, certo? 4 anos. 4 anos. E por que que vocês escolheram Portugal? Na verdade, a gente. Os nossos planos não era Portugal, era Estados Unidos. Tentamos o visto, mas na época da pandemia, estava sendo cancelado todos os vistos para os Estados Unidos, obviamente, né? Mas era um sonho Estados Unidos, até porque a família da minha mãe mora em Boston e a gente querendo ou não, tinha uma família lá. Então, para nós, a primeira opção seria Estados Unidos por conta disso. Como não conseguimos e a gente não queria mais ficar no Brasil, minha mãe começou a assistir alguns vídeos e começou a aparecer Portugal pra ela. E aí ela falou: olha, por que que a gente não vai pra Portugal e a gente tenta lá, conseguimos tirar a residência e tudo mais, e depois a gente tenta ir pros Estados Unidos. Só que Uhum. não. Isso era um plano nosso de um ano. Um ano. Porém, Portugal acabou ganhando nosso coração. Acabamos criando raízes aqui, compramos a casa, compramos o carro, e acabou que Estados Unidos Não não, está nos planos por enquanto. a gente acabou mudando, porque assim, a gente não esperava que Portugal fosse fosse superar as nossas expectativas. Porque Hum. até então, eu acho que todo mundo lá do Brasil, a primeira opção na hora de imigrar é sempre Estados Unidos. Eu não sei o porquê, mas é sempre Estados Unidos. A maior parte das pessoas que eu converso hoje é sempre Estados Unidos. E eu não esperava que Portugal fosse ser é, o que é hoje, o que nós temos hoje, sabe? Em relação a ter uma casa, a ter um carro. Não que no Brasil a gente não tinha. Nós tínhamos, mas eu não achei que fosse ser tão fácil aqui em Portugal. E foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Legal que você está gostando, né? Tá tendo uma experiência boa, né, em Portugal. Sim. E você comentou da sua mãe. Sua mãe mora aí também? Nós imigramos todos juntos. Eu vim com a Ah, minha mãe e que meu pai, meu delícia. marido e o meu filho. Oh, Não, eu percebi isso depois que eu tava aqui. Ter os pais por perto é é totalmente. ouro aqui. Não, é um ouro. Quando eu vou falar alguma coisa pros meus amigos, eles falam assim: não, fica quieta, porque seus pais estão aqui. Seus pais estão aqui, você não pode reclamar de nada. Não, é verdade. Eu moro na Holanda, mas eu não tenho família de sangue aqui, né? Então, Hum? assim, as pessoas que eu tenho aqui na Holanda hoje foram as pessoas que eu conheci aqui. Porque quando Sim, eu sim. vim, eu conhecia só uma pessoa, não conhecia mais ninguém. Então, assim, fui construindo, né, amizades e uma família aqui na Holanda. Mas realmente faz muita diferença quando você tem Faz alguém muita diferença. Muita mesmo. que dá um Eu só fui suportezinho. perceber. Eu só fui perceber essa diferença depois que eu vim para Portugal, porque a gente já tá acostumado lá no Brasil, né, a ter a família por perto. E quando você chega para cá, num país, aqui em Portugal a gente não tinha ninguém, menina, ninguém, nenhum conhecido, nada. A gente chegou aqui Foi na raça só e na só coragem. nós cinco, só nós cinco, uma malinha de 10 quilos e um sonho. Era isso, não tinha outra possibilidade de dar errado. Tinha que fazer dar certo. Mas você teve dúvida em algum momento, assim, aquele medo, aquela dúvida lá no início? Nossa, será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa Tive. certa? A minha primeira semana aqui em Portugal, eu moro em Viseu, né? É uma das cidades mais frias de Portugal. Eu moro pertinho da Serra da Estrela, que é o único lugar que neva aqui em Portugal. E na época nós contratamos uma relocation, porque é muito comum, né, você estar no Brasil e contratar uma pessoa para procurar uma casa para você, já que até então você não conhece ninguém no país. Então você paga essas empresas para procurar a casa para você. E essa relocation ela procurou pra gente aqui em Viseu. E a casa é espetacular, o atendimento dela foi muito bom, muito legal. E na época eu ficava um pouco insegura, porque assim, eu ainda tava com os Estados Unidos na cabeça. Eu olhando alguns vídeos na internet, eu acabei vendo assim. É por isso que eu falo que é muito importante a criação de conteúdo, mas um conteúdo que agregue na vida das pessoas. Porque a gente também não pode ir por um conteúdo, a gente tem que pesquisar e ver todos. Eu via as pessoas falarem muito mal de Portugal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí eu vim com esse pensamento. Falei, não, a gente não vai ficar aqui. A gente vai. Um ano vai ser o máximo que a gente vai ficar. E na primeira semana, meu marido já arrumou emprego numa fábrica.
e ele começou a trabalhar. A gente não tinha conseguido comprar o carro ainda, no início, e eu fui levar ele pra trabalhar e a gente ia todo dia debaixo de chuva. E todo dia eu. A gente chegou em agosto, setembro, outubro já começa o mês de chuva. E aí a gente ia debaixo de chuva trabalhar, levava ele pra trabalhar, e eu falava assim: "Deus, mas como? Porque eu saí do meu emprego, mas por que que eu vim passar por isso?" Toda hora eu ficava me perguntando, por que que eu vim passar por isso? Aí eu consegui um emprego na restauração. E a restauração aqui é um pouco assim complicado. Eu mesma já passei por uma situação na restauração de xenofobia. E graças a Deus que a minha chefe na época, ela tinha família no Brasil e ela gosta muito de brasileiros, ela repreendeu a pessoa na hora, porque a pessoa não quis ser atendida por mim, porque eu era Uhum. brasileira. Eu cheguei na mesa pra oferecer o cardápio pro casal e a senhora olhou pra mim e falou: "Não, eu não quero você." E eu, na hora, sem entender o que era isso, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu não Uhum. sabia, eu escutava relatos, mas eu não sabia que isso era real. Eu achava até então que era uma invenção, até você passar pela mesma situação. E aí eu, sem entender, saí da mesa e a minha patroa escutou ela falando isso. Aí eu cheguei na minha patroa e falei assim: "Desculpa, eu não fiz nada de errado, eu só entreguei o cardápio." Ela falou: "Não, fique tranquila." Chegou na mesa da senhora e falou: "Ó, se a senhora não quer ser atendida por ela, a senhora não vai ser atendida por ninguém. Por favor, pode se retirar." E aí eu fiquei assim, e aí a minha patroa me explicou, falou: "Olha, o que você passou aqui é gravíssimo. Ninguém tem o direito de falar dessa forma com você. E ninguém, e nunca permita que alguém fale dessa forma com você, porque o que você passou aqui é gravíssimo." A mulher se retirou, pronto, foi. E aí depois que eu fui entender o que tinha acontecido de fato. E eu fiquei muito, aí foi juntando várias dessas situações no começo da imigração que foi me deixando um pouco assim na dúvida, porque eu falava assim: "Caramba, eu saí do meu país pra ter que passar por isso, pra ter que enfrentar isso", né? E aí você fica com aquela coisa, porque eu sou mãe. Será que o meu filho vai passar por isso? E agora eu tirei ele de lá pra passar por. E graças a Deus, né? O início foi um pouco complicado, até por conta da parte da adaptação, né? E tudo mais. E só que assim, graças a Deus que Deus colocou pessoas muito boas no meu caminho, muito boas mesmo, que conseguiu me dar toda aquela orientação. Eu escuto muitas histórias, né, é, de xenofobia e realmente é uma realidade. Eu, ainda bem que eu ainda não passei, né, não sei futuramente, mas eu nunca tive uma experiência assim, mas eu tenho pessoas próximas a mim que já tiveram e realmente é inaceitável, né? Então, assim, a gente tem que aprender a nos colocar, né, nesse, quando isso acontece, nos impor e porque não é certo, né? É algo que não é correto. Exatamente. E a gente tem aquela coisa, por a gente não estar no nosso país, a gente fica com medo, né? Então a gente acaba Exatamente. aceitando essas coisas. Eu já não trabalho mais pra ela, mas ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa pra Sim, mim sim. em É todo o como eu processo disse, nosso. você não pode aceitar isso, é um crime, né? Xenofobia é crime. Exatamente. Você não pode, não deve aceitar. Então a gente tem que aprender a se colocar e se impor nessas situações. Mas a gente, Exatamente. como imigrante, a gente sempre está com medo de estar fazendo coisa errada, de estar errado, de estar andando errado, de estar respirando errado, né? A gente tem muito Exatamente. por não estar no país e Ainda mais quando você chega, né? Porque a gente chegou numa época que entramos como turista, né? E depois a gente se regularizou com uma advogada amiga nossa. Aí a gente deu entrada em toda a documentação. Na época era feita a manifestação de interesse. Hoje não existe mais isso. Hoje, para você vir para Portugal, é só com o visto de trabalho mesmo. Se você tiver a intenção de morar aqui, é só com visto de trabalho. não tem aquele processo mais, agora é só com visto de Não. trabalho. Olha, eu não Agora é sabia. só é só com o visto de trabalho mesmo que você consegue se regularizar. Então aí, na época, a gente estava no nosso processo ainda, né, para poder se regularizar. Então aí você já fica com um pouco de receio por conta disso. Você fala: "Caramba, né? Meu Deus. Eu É vou ter que verdade. aceitar isso porque, né, eu ainda não estou correta", enfim. Mas graças a Deus que Deus colocou pessoas muito boas, então a gente conseguiu lidar com tudo isso com bastante força e com a ajuda dessas pessoas, né? Uhum. É muito importante a gente ter esse apoio, né? No Exatamente. início e até depois de muitos anos é importante ter Exatamente. apoio dos locais também, de outros imigrantes também, que ajuda a gente a fortalecer, né? Exatamente. Exatamente.
Jéssica, e agora conta pra nós, qual que foi assim o maior choque de cultura que você teve aí? Nossa, muitos, meninas do céu, muitos. Ó, pra começar, eu, quando tava no Brasil, eu falei, ah, a gente vai pra Portugal, é a mesma língua, né? Aham. Rapaz, não é. Mas não é mesmo, não é mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, nada. Eu comecei a trabalhar na restauração e tinha uma senhorinha que ela ia lá pra comer e ela chegava ali, sentava e ela fazia um pedido. Ventoinha, ventoinha. Só que eles falam muito fechado, né? E eu acho bonito o Eles sotaque falam pra deles. dentro, né? Isso, eu acho bonito o sotaque deles. Só que eu, que tinha acabado de Também. chegar e nunca tinha escutado, né, até então, um português falar perto, assim, de mim e tudo mais, eu não entendia nada. E aí eu falava pra ela, eu falava, olha, desculpa senhora, eu não entendi o que a senhora falou. Ventoinha. Aí eu cheguei na minha patroa, fiquei com vergonha de falar pra ela que eu não tinha entendido, né? Cheguei na minha patroa e falei assim, olha, aquela senhora ali tá pedindo uma ventoinha. Aí a minha patroa olhou assim pra mim, falou, não, pode deixar que eu vou lá ver o que ela quer. Chegou lá, a mulher tava pedindo azeitoninha. Azeitona. Azeitona. E eu, com a minha cara desse tamanho. Outra coisa também que eu passei na restauração foi os café, porque aqui você não pede um simples café. Tem toda aquela coisa, um café na chávena fria, um café escaldado, um café. Eu falava, gente, eu só achava que era um café. Lá no Brasil é só você pedir um café. É, a Não gente tem, é o não quê? tem. Oi, café com açúcar ou sem açúcar? Pronto, né? Exatamente. Aqui não, aqui tem todo um ritual. Ou você tem um café lá que você faz que você tem que tirar o princípio do café. Então você tira um pouco do café e deixa escorrer para depois você colocar o café a xícara de novo. É umas coisas doidas. Doida, doida, doida. Doida, doida. E o gosto é realmente diferente ou é só na cabeça dele? Eu acho que é pro café ficar um pouco mais fraco. Sabe quando aquela. No Paraná, eles fazem o café um pouco mais fraco, assim, com bastante água, sabe? Que fica aquela coisa de água suja. Uhum. E eles tomam assim. Aí o da chávena fria é o seguinte, porque eles colocam as xícaras, né? A chávena é a xícara. Já começa por aí, que os nomes é estranho. Eles colocam a xícara em cima da máquina de café. Então o vapor deixa a xícara quente. Gente, E aí, automaticamente, na hora de você pôr o café, fica bem quente. Às vezes iam pessoas lá que pedia pra você molhar a xícara, pra xícara ficar bem fria, e você tirar o café com a xícara fria. ok, mas aí o café vai esfriar muito rápido, né? Mas ok. Mas E aqui, fora as outras coisas, menino. eu imagino. Não, eu às vezes assisto assim, alguns vídeos portugueses. Gente, eu acho o máximo. O pessoal fazendo comparação, né? É É, muito das engraçado. brincadeiras com a linguagem, porque algumas palavras são, a gente pronuncia da mesma forma, porém tem significados diferentes, né? Exatamente. O E Durex, por exemplo, eu trabalhei na fábrica, pedi um Durex, a pessoa ficou olhando assim pra minha cara. Como assim? Uma hora dessa, você tá pedindo Durex? Durex. O- Ah, é porque aqui Durex é a marca, né? Durex Do é a marca do preservativo. lubrificante, enfim. Só que Durex lá no Brasil é o Durex. É. E E como que como é eu, Durex aí? o Durex, Tape? ai, como que é o nome? Aqui é Gente, tape. é fita cola, fita cola, Fita cola. fita Ok. cola, fita cola. É. A casa de banho, por exemplo, eu não acostumei até hoje, eu falo banheiro. Banheiro, pra mim é banheiro. Como que chama? Eu agora esqueci, mas eu lembro que. Eu não sei se era esse. A descarga. Autoclismo. Meu Deus do céu. Quem foi que inventou isso? Eu lembro que Autoclismo. Ó, eu lembro- aperta o auto... Quando eu escutei isso a primeira vez, ó, aperta o autoclismo. Eu fiquei olhando assim pra pessoa, eu falei, o que que é isso? Aí ela, é aquilo ali. Eu falei, ah, descarga. E ela, não, autoclismo. e eu tenho lá na empresa que eu trabalho, eu tenho um colega que ele é português. E aí ele gosta muito de ir lá no meu departamento pra gente conversar em português, né? E Aham. ele dá muito certo, e ele é uma gracinha. Mas às vezes ele se empolga, quando ele tá me contando alguma coisa, ele se empolga, e aí eu falo, não, calma, a gente tá falando a mesma língua, mas calma, que eu não O tô pior que falando é, o não. pior que é. E eu Mas não. eles são muito engraçados. Eu trabalhei também numa fábrica que era de costura, né?
Inclusive, é a mesma fábrica que eu trabalho atualmente, porque eu sou criadora de conteúdo, mas eu ainda trabalho numa fábrica. Uhum. E eu trabalhei no setor de costura. Menina, eu não sabia costurar. Só que eu não queria mais ficar na restauração. Por quê? Aham. Porque a minha patroa era incrível. Eu amo ela até hoje e converso com ela muito. Só que os horários daqui, pra mim, era complicado. Porque eu já saí do Brasil de um horário muito complicado lá. Eu trabalhava numa pizzaria e eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha tempo pra minha família. E uma das principais coisas que eu queria quando eu imigrasse era, claro que no começo você não consegue achar. No começo você tem que abraçar o que tem. Eu sempre Uhum. falo isso pra eles. Ó, no começo não tem como você escolher serviço. Você tem que trabalhar com o que aparecer na tua frente. Uhum. E, e eu, obviamente, consegui na restauração e fiquei na restauração até eu conseguir a vaga na fábrica. Entrei nessa fábrica, só que eu não sabia costurar. Nada, menina. Nada. Eu não sabia costurar nada. Eu entrei lá falando que sabia costurar e não sabia. E aí que eles admiram muito a gente. Por quê? Eu virei pra moça, ela foi fazer o teste comigo, ela olhou pra mim e falou assim: Tu não sabes costurar, pois não? E eu falei: Não. Só que se a senhora me der a oportunidade, eu Eu aprendo. prometo pra senhora que eu aprendo. Ela falou: Pois muito bem, eu vou te dar a oportunidade. Aí, no meu horário de janta, o que eu fazia? Eu não jantava. Eu ficava lá, costurando, chuleando, né? Que a máquina de overlock se chama chulear. Nossa, Máquina de, gente. máquina de chulear. E aí, só que eu não aprendi a costurar de sem vergonha isso, porque a minha mãe é uma costureira nata, nata. A minha cidade natal, Ibitinga, que é uma cidade que é no interior de São Paulo, é a capital nacional do bordado. Então lá todo mundo sabe costurar, todo mundo trabalha com bordado, todo mundo sabe assim. Eu não aprendi de ser vergonhice mesmo. Por isso que eu falo pros meus seguidores, eu falo assim, ó, tudo que você puder aprender aí no Brasil, aprenda. Aprendo. Aprenda pra você não ter que pagar o preço aqui na Europa, porque você vai pagar. E você vai pagar com a língua bem pagado mesmo. Aí, E menina, a mulher me deu a oportunidade, eu consegui, me esforcei muito. E aí, no final, ela falou: Olha, você foi muito. Eu admiro isso nos brasileiros, porque vocês são muito esforçados. Vocês não sabem fazer, mas vocês se esforçam no máximo para aprender. Isso é admirável. Vocês vêm pra cá com tanta garra, com tanta vontade de fazer as coisas, que é admirável. É admirável. é verdade, é verdade. E você falou uma coisa que eu acho assim bem importante, né, frisar, quando você disse, você fala pro pessoal, né, no Brasil, aprenda tudo que puder aprender. E eu acho Exato. que não só lá, mas aqui também, porque tudo que a gente puder aprender aqui e levar, né, com a gente, eu acho que é válido. Igual, você não sabia costurar, não aprendeu lá no Brasil, mas aprendeu aqui. Você Tive não que aprender sabe aqui. o futuro distante, né? Vai que você precise e sei lá. A gente nunca sabe, né, do amanhã. Então, Exatamente. é o que eu falo com o pessoal. Aqui onde eu moro, como a gente fala duas línguas, né, o holandês e o inglês, eu escuto muito isso. As pessoas, para que que eu vou aprender o holandês? Eu falei, não sei, se tiver oportunidade, aprenda. Sabe? A Exatamente. gente nunca sabe o dia do amanhã. A minha professora de holandês, ela tá lá no Brasil, mora lá e dá aula para brasileiros aqui na Holanda. Então, tipo assim, ela mora no Brasil ganhando Nossa, em euro. que Então, incrível! você nunca sabe. Provavelmente um dia deve ter passado na cabeça dela, por que que eu vou aprender holandês? O que eu vou usar com isso, né? Então, assim, isso que você falou é realmente muito válido. Tudo que você puder aprender, aprenda, porque ninguém nunca vai te tirar, o aprendizado é seu, vai ser seu pro resto da vida, né? E é muito importante. Então, tudo que você puder, aproveite, aproveite o Verdade. máximo, É né? verdade. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é Tudo, 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 tudo. tudo. Aqui na Europa, ó, eu moro em Portugal e aqui eles usam muito inglês. Muito, Uhum. muito, muito, muito demais da conta. Então aí, a gente tem que aprender. Não importa. Eu nunca quis aprender inglês lá no Brasil. Aí eu tenho que vir pra cá e aprender agora, porque não tem jeito. Você vai viajar pra qualquer lugar daqui, você usa. Ou às vezes você tá trabalhando, até na restauração, menina. A minha patroa, eu ficava impressionada. Ela falava 5 idiomas. Olha, 5 idiomas, até mandarim a mulher falava. gente. Ela inteligentíssima, inteligentíssima. E eu ficava impressionada. Ela falava, Jéssica, você tem que aprender. Pelo menos o inglês você tem que aprender. Pra você conseguir atender as mesas. Sim, é necessário. E até mesmo você vai ver, a hora que. Tipo, aqui na Europa, né? Quase todo lugar que você vai. Alguns países têm a língua local deles, mas quando eles falam inglês também, você se vira ali no inglês, então acaba que é por sobrevivência também. É. Eu, Talvez. a- eu, e, eu e meu marido viajamos para vários lugares aqui. E quando nós fomos para França, né? Fomos em Paris. é,
eles falavam que os franceses não gostavam de falar inglês, né? E Uhum. é uma mentira. Por quê? O que que acontece lá? Eles não gostam de pessoa preguiçosa. Não gostam. Pelo menos o bonjour você tem que falar pra eles. Pelo menos se esforçar. Aí meu marido aprendeu uma frase em francês, aonde essa frase ele falava: Olha, bonjour, eu sou brasileiro, não sei falar o francês, você poderia conversar comigo em inglês? E aí ele super conversando em inglês. E eu escutei várias pessoas falando que não, que você tem que aprender o francês. Obviamente que se você puder aprender o francês, é maravilhoso, com certeza. Uhum. Com certeza. Mas é notável que a principal língua é o inglês. Não adianta. O inglês é tudo mesmo. Olha, você vai na Bélgica, que eles têm a língua própria, mas eles falam inglês também. Aqui na Holanda, eles têm o holandês, mas eles falam inglês também. Tem vários países que não têm, né, a língua Vários. inglesa como a língua mãe, mas eles ainda, né, eles Nós fomos para Barcelona também. A gente foi para Madrid. Eles falam inglês também perfeitamente. Falam Uhum. espanhol e falam inglês, para eles não tem problema nenhum. Fomos para Marrocos e Marrocos também falam inglês fluente e português, menina. Português eles falam muito bem. Eu Ó, fiquei, eu fiquei super impressionada, impressionada porque deve ser muito difícil para eles, né, conseguir aprender o português. Jéssica, e agora você falando sobre, né, trabalhar na fábrica e tal, você também trabalhou, né, na panha de mirtilhos. Qual o aprendizado que você tirou, já que foi uma coisa assim totalmente diferente de tudo que você já fez, né, na sua vida? Olha, o aprendizado que eu tirei na apanha de mirtilho é valorizar mesmo o trabalho braçal. Porque a gente menospreza, né, as pessoas que trabalham na agricultura. A gente Uhum. menospreza, a gente não considera válido. E é um serviço totalmente braçal. É um serviço, assim, eu acho que deveria ter muito mais reconhecimento. Por isso, inclusive, que eu gravei conteúdo em cima disso e mostrei a realidade, porque assim, em Portugal é muito comum você trabalhar na agricultura, né? Tem muita gente que só tem esse serviço, só trabalha nesse serviço, na panha de mirtilho, na panha de uva, na panha de azeite e, sabe, na parte de ovelha. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo com as ovelhas também. E como eu moro no interior de Portugal, é muito comum. E o que que acontece? Acontece mais no verão isso, e a gente consegue fazer um dinheirinho extra para conseguir passar as férias de verão. Então, é um incentivo a mais, porque aqui em Portugal é muito difícil você conseguir trabalhos extras, né? É muito difícil. E quando você consegue, ou é muito braçal, igual no caso da apanha de mirtilho, ou é totalmente fora. Então, o aprendizado que eu mais tenho é dar valor à agricultura, a essas pessoas que estão ali fazendo o trabalho braçal. Realmente. Todo ano eu vou pra Praia de Bertino. Vou, Olha, vou para incentivar as pessoas e mostrar que o influenciador daqui de Portugal, a gente ganha dinheiro sim, mas mostrar a realidade mesmo para as pessoas. Mostrar que Portugal não é só aquilo que tá na internet mesmo. Eu gosto de mostrar a realidade mesmo. a vida real, né? Da Porque real. às vezes quem tá no Brasil fica vendo só flores e a vida do imigrante não é, né? Só flores. Não é. Não é nada disso. A gente tem o lado bom também, que a gente não pode reclamar, mas também tem o lado ruim, igual no Brasil. No Brasil a gente tinha o Claro. lado bom e o lado E ruim, o né? lado ruim, exatamente. Todo lugar é assim, né? Jéssica, agora falando sobre maternidade, porque você tem um filhinho, né, de 4 anos. Conta pra nós como que foi viver a imigração sendo mãe. Nossa, foi apavorante. Porque quando você não espera uma coisa pra você, é uma coisa. Agora, o seu filho é outra. Igual eu contei ali no início, né? Que eu fiquei apavorada. Como que ia ser com meu filho? Eu já tava com tudo aquilo. O meu filho nunca estudou no Brasil. Ele veio pra cá, ele tinha acabado de fazer 3 anos. Então ele nem. E outro detalhe também, que eu não compartilho isso na internet, né? Ele tem autismo de suporte 1. Então já foi uma preocupação maior ainda. Só que Portugal simplesmente me acolheu de uma forma gigantesca mesmo, de uma forma que eu não esperava. Eu fui, matriculei o Arthur na escola, rapidinho consegui a vaga, tudo bonitinho. E na primeira semana de aula, as professoras me chamaram.
e falaram e notaram que ele tinha um comportamento diferente, que era para. Aí eu expliquei para elas, inclusive trouxe o laudo do Brasil e tudo mais. Só que aqui eu tive que fazer tudo de novo. E aí que entrou a surpresa, porque na escola mesmo a gente recebeu um apoio, assim, um apoio das professoras mesmo, de uma Uhum. outra instituição que acolhe essas crianças e dá todo o suporte. Então, ele tem acesso à fonoaudióloga, ele tem acesso a, a a psicóloga, ele tem acesso a uma professora especial que fica com ele dentro da sala de aula. Então, eu consegui tudo isso. Eu pago um valor, mas é um valor simbólico. Eu pago 80 euros por mês de todo esse suporte que ele tem. E no início foi um pouco apavorante porque eu não sabia como que ia ser. Então eu tava me precipitando e sofrendo antecipadamente, porque eu não sabia como que ia ser. E o Arthur foi super bem acolhido. Hoje o Arthur vai fazer 7 anos e ele ama Portugal. Pra ele, o pai, ele nem sabe o que é Brasil, porque a gente já faz 4 anos que a gente mora aqui, a gente não voltou ainda pro Brasil. Então Aham. pra ele nasceu aqui. Ele não A lembra do vida, Brasil. para Ele ele, a vida gosta dele é muito. em Portugal, né? Ele tem muitos amigos portugueses. O melhor amigo dele é português. Então ele Conta. super adaptado, super adaptado. Ele tá falando, ele fala o português do Brasil ou de Portugal? Não, falo português de Portugal. Muito bonitinho. E ainda me corrige ainda. Só que assim, ele demorou um pouco mais pra falar devido ao autismo, né? Tudo nele demorou. Ele demorou Uhum. pra desfraldar. Ele desfraldou, ele tinha 5 anos, demorou bastante. Ele demorou pra falar, agora que ele tá falando, agora com 7 anos que ele consegue formular as frases certinha. Mas isso foi devido às terapias, porque se você for deixando, a criança vai ficando. Quanto mais cedo você fizer o tratamento bonitinho, mais autonomia a criança vai ter. Então, tipo assim, a gente começou já desde o início e a preocupação das professoras era o seguinte, porque a maioria dos pais, quando elas chegavam para ter esse tipo de conversa com alguns alunos da sala que tinha, os pais Uhum. não aceitavam. Os pais Oh, os pais ficavam, não, minha filha não tem. E eu não. Eu falei, cara, qualquer coisa que for para ajudar o meu filho, eu tô dentro. Que claro. seja para ajudar, que seja para melhorar, que seja pro bem dele, eu vou fazer. Então, a gente fez e hoje ele tá aí. Maravilhoso. Ai, que Tá? bonitinho. É importante o pai e a mãe, né, reconhecer e aceitar, porque acaba que é como você disse, o quanto antes for descoberto, é melhor para a criança, né? Porque aí já vai começar com o tratamento que ela precisa, né? Se Exato. precisar de um tratamento específico, e às vezes negar isso só prejudica a criança, né? Exatamente. É só Eu, para alimentar o ego dos próprios pais, né? Porque você não quer aceitar aquilo. Não, eu não aceito. O que que eu fiz de errado? E isso não se trata da gente, se trata sobre o filho mesmo, a pessoa em si, porque o filho é uma pessoa. É uma pessoa que a gente vai criar é, e vai bater asa e vai voar. E quanto mais eu puder ajudar no desenvolvimento dele, eu vou fazer. E foi exatamente isso que a gente fez. E Portugal nos proporcionou isso. Muito bem mesmo. Eu não tenho o que reclamar. Eu compartilhei isso nas minhas redes e eu fui duramente criticada porque eu moro no interior de Portugal. Eu não moro em grandes centros, eu não moro em Lisboa, eu não moro em Porto. Normalmente, grandes centros sempre é mais complicado você achar vaga de escola, é mais complicado você achar emprego, é mais complicado você achar casa. É tudo mais complicado. É a mesma coisa de eu morar em São Paulo, capital. uhum. Tudo vai ser terrível. Então, como eu moro no interior, tudo foi mais facilitado. A gente conseguiu achar um arrendamento muito barato. Conseguimos trabalhar na primeira semana, consegui matricular meu filho no primeiro dia. Ele já conseguiu todas as terapias que precisava e essa era a minha realidade. Eu compartilhei isso nas redes e as pessoas começaram a falar que era mentira, mas infelizmente não é. É você saber escolher. Eu sempre falo isso para as pessoas: foge de Porto Lisboa, foge, foge, desaparece de lá, vai para lugares mais afastados que lá você vai ter uma qualidade de vida muito boa, muito boa. Sim, sim. Aqui onde eu moro também, eu moro no interior e já morei em Amsterdã, que é a capital, então assim, eu tenho a experiência dos dois. Em questão de qualidade de vida, eu prefiro aqui no interior também. Então, eu entendo um pouquinho aí o que você disse e eu acho que cada pessoa, né, tem uma experiência, né? Exatamente. E a sua experiência, ainda bem que está sendo boa, né? Ainda bem que você está tendo sorte, está conseguindo ter esse suporte todo, ter esse amparo, né?
E infelizmente existem essas pessoas que vão vir te criticar e falar que você que não é verdade, que não sei o quê. É o lado de ser influencer, né? Que eu vejo Exato. outras meninas falando que tem o lado ruim. É, E você tem exatamente. a cabeça boa para não deixar isso te afetar, né? É, exatamente. Esse lado é bem é por isso que eu não exponho tanto meu filho na internet, porque quando fala de mim, quando fala que eu sou mentirosa ou qualquer outra coisa, eu não ligo tanto, sabe? Eu não levo pro coração, eu já tenho cabeça pronta. Agora, se falar do meu filho, aí já o negócio já é mais pra baixo. Então aí eu escolhi não mostrar ele, até porque também ele não gosta de ser filmado. Então eu respeito isso. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Porque ele não quer, a partir do momento que falar não, e é não, entendeu? Eu escolhi ser influenciadora e eu não posso enfiar isso nele, entendeu? Eu escolhi isso. Então eu respeito muito. Por isso que eu não mostro tanto ele, e também por conta das pessoas, ou falar alguma coisa, ou não sei o quê, e eu pirar. É melhor preservar, né? E evitar. Exatamente. Jéssica, falando desse mundo, né, de influencer, quando foi que você percebeu que mostrar a sua vida real te conectava mais com os seus seguidores? Quando a gente chega em outro país, a gente já. O pessoal sempre fala que a gente tem a síndrome de influenciador, né? A gente quer mostrar tudo, mas eu acho que é a questão de mostrar pros familiares mesmo, né? Eu tinha essa coisa. Eu Uhum. cheguei aqui com uma conta normal, uma conta padrão normal. E comecei a compartilhar. E eu fui vendo que as pessoas começavam a se interessar por isso, sabe? Se interessavam muito por isso. E eu fui compartilhando cada vez mais. E acompanhando outras influenciadoras. Só que aí eu falei, cara, eu não vou acompanhar mais outra influenciadora, não. Porque eu não quero ser influenciada. Pensei isso na minha cabeça. E cometi um Aham. erro muito grande. Porque eu acho que a gente ter aquelas pessoas que são influenciadoras no nosso meio é um incentivo maior ainda. Hoje em dia eu vejo isso, porque eu já faz 4 anos de criação de conteúdo. Hoje em dia eu tenho amizade com influenciadores muito maiores do que eu, que me aconselham muito. Uhum. Então eu percebi isso que eu errei lá atrás, né? E quando eu comecei a criar conteúdo, o que era viral na internet? Era falar mal de Portugal. Quanto mais você falava mal de Portugal, quanto mais você fazia piadinha de Portugal, mais visualização você tinha. Só que vinha um lado ruim, vinha os haters também. Vinha muito, muito. Menina, você não tem noção. E aí eu caí nessa onda de começar a falar mal de Portugal. Falei, cara, vou fazer. E vinha bastante visualização, só que não vinha seguidores. Porque ninguém quer seguir uma pessoa dessa. Ninguém quer isso. E eu comecei a compartilhar isso, comecei a ter muito hater, muito hater, muito hater. E eu falei, cara, eu não quero mais isso. Chega, não vou mais compartilhar minha vida. Porque eu não Uhum. compartilhava minha vida, eu compartilhava coisas negativas pra chamar a atenção das pessoas. Aham. E aí eu parei um tempo de gravar conteúdo e uma amiga minha influenciadora estava concorrendo a um prêmio do Estrela do Atlântico, que inclusive eu estou concorrendo a esse prêmio agora, Olha e que legal, não sabia. Uhum. ela me convidou para ir para esse prêmio, que é uma premiação para brasileiros aqui na Europa, para todo mundo ir. E aí eu fui com ela, fui de convidada mesmo. Nesse prêmio, menina, eu vi influenciadores que estavam junto comigo, que persistiram, né, na criação de conteúdo, mas na criação de conteúdo boa, né? Uhum. Estavam lá recebendo o prêmio. Isso foi um gatilho pra mim. Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Porque eu não sou essa pessoa. Eu criei um personagem pra ter visualização, mas eu não sou essa pessoa. Não é isso que eu quero. Aí eu comecei a criar o conteúdo eu falei, não, eu vou mostrar agora eu mesmo. Vou mostrar o que eu penso, vou falar o que eu penso, vou mostrar minha realidade, seja boa, seja ruim, mas vou falar a verdade, né? Comecei a expor isso, comecei a criar o conteúdo baseado nisso, e aí foi quando começou a dar muito certo. Eu comecei a conta com 10 mil seguidores e agora a gente já tá com 43 mil. Então, foi muito bom. Eu comecei a compartilhar muito, muito, muito. Fomos nessa premiação. Eu falei, não, eu fui o ano passado. Eu falei, o ano que vem eu quero estar nessa premiação. Eu não sei o que que eu vou fazer. Eu não E é sei. legal. Mas eu vou estar nessa premiação. E aí foi onde eu tirei a frase: a persistência vence o talento. Porque eu não tinha muito talento, eu não tinha muito jeito assim pra câmera, sabe? Eu não tinha muito jeito assim. Eu falo muito errado, eu sou espalhafatosa e tudo mais. E eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou persistir. E o ano que vem eu vou ser uma das indicadas ali. Eu não quero nem saber.
E aí foi quando eu persisti na criação de conteúdo e comecei com o prêmio do Selo do Atlântico me notou e me chamaram para participar esse ano, para concorrer e ainda eu tô na parte de comunicação criativa, porque a gente faz uns vídeos muito loucos, né? Muito, eu vou fazer a divulgação das lojas, eu dou piruleta e é tudo aquilo, e eu gosto disso para chamar atenção e para gerar uma identidade, porque daí as pessoas já sabem, não, é a doida da Jéssica. Esse conteúdo é bem alegre. Eu gosto de É, assistir. muito pra cima. E aí, as influenciadoras que começaram agora, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu também caí nessa onda de falar mal de Portugal, porque eu sei reconhecer o erro que foi, e eu falo isso justamente para as pessoas não cometerem o mesmo erro que o meu. Eu sempre converso com amigas minhas que estão criando conteúdo agora, e eu falo, gente, não vai por esse caminho. Esse caminho não é legal. Não vai te dar um retorno. Não. As marcas não querem ser associadas a pessoas assim. Uhum. Ninguém vai. Eu mesmo, se eu tivesse uma loja, eu não ia querer uma pessoa assim pra minha loja, pra divulgar minha loja. Que fala Verdade. mal do país, ou que faz isso, ou que faz aquilo. Eu também não ia querer. E aí, o meu marido me ajuda nessa parte, ele gestoria tudo, 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 faz as partes das parcerias. A gente também tem uma alta mídia, que é o pessoal que faz a filmagem e as edições de vídeo, eles são incríveis também. E eles me ajudam em tudo isso. Hoje, a gente vê o Instagram como uma empresa mesmo, uma segunda empresa. Eu ainda permaneço na fábrica, por questões de contratuais mesmo, porque eu tenho que ficar mais um ano na fábrica para manter o contrato, para depois eles me demitirem. Mas vai ser só esse ano mesmo, porque o Instagram em si já tá deslanchando bastante e às vezes eu nem dou conta, porque é uma correria, menina. Eu tenho que chegar em casa, gravar para uma loja, uma publi, seja o que for. Aí eu edito, mando para os meninos editar, vou correndo trabalhar. E aí eu volto de noite, eu tenho que postar stories, tenho que fazer aquilo. Então é uma loucura mesmo. E eu sempre falo para as meninas, se você não vê isso como seu trabalho mesmo, não vai dar certo. A partir do momento que eu vi o Instagram como meu trabalho e eu persisti naquilo, foi aí que começou a dar certo. Você falando dessa sua correria, essa loucura, eu tenho, né, aqui meu podcast, mas é um hobby, eu não tenho renda do podcast, mas eu tenho meu trabalho full time, né, numa empresa também. Você falando aí da sua correria, eu sei mais ou menos como que é, porque apesar, né, do meu Instagram ser pequeno e tal, mas eu utilizo as redes sociais para Claro. divulgação do podcast, que está crescendo aos poucos, mas está crescendo. Mas, menina, realmente é uma loucura, porque eu trabalho É. full time de segunda a sexta. E aí eu tenho as entrevistas, mas só que eu sou sozinha para tudo, porque Sim, sim. eu faço tudo em português, né? As entrevistas e tal, então assim, meu público é direcionado para brasileiros. O meu noivo, ele é holandês, ele não fala nada de português, então tadinho, ele não consegue muito nada. Ele me ajuda assim, curtindo, comentando, sabe? Mas o Já é resto, uma boa ajuda, já é uma ótima ajuda. e me incentivando, né? Não, grave, não sei o que, faz isso e aquilo. Mas assim, do resto ele não consegue, porque como é tudo em português, né? Mas assim, só eu para procurar as convidadas, aí só eu para enviar o convite, aí só eu para entrevistar, aí só eu para editar, depois, né, eu edito todo o vídeo. Aí só eu para fazer o marketing no Instagram e no TikTok. Exato. E aí pro YouTube também, que agora eu comecei a postar no YouTube também. Então, assim, o meu ainda é pequeno e tem vezes que eu falo, gente, será que eu vou dar conta agora? Imagina você que já, Uma né, loucura. já é como você Uma falou, você loucura. está numa empresa. Então, É, assim, né? é uma loucura. Eu ainda tenho o Luan me ajuda em tudo, 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 tudo. Ele que responde os direct, ele que vai atrás das parcerias. Mas assim, igual eu te falei, só começou a dar certo mesmo depois que eu e ele, a gente criou um propósito de tipo assim, não, vai ser uma empresa e a gente vai levar isso a sério. A gente vai levar isso a Uhum. sério. Porque aí é dois trabalhando, é duas cabeças pensando, então a Sim. gente consegue fazer girar essa roda. Ai, que bom que tá dando certo e muito sucesso, mais sucesso ainda aí para vocês. Sucesso pra nós. E quando eu vejo mulheres, porque eu acho assim que é muito difícil você ser mãe, você ser esposa, você ter o seu trabalho e você administrar uma página, um podcast, o que seja, cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida. Eu admiro muito mulheres que têm essa garra, porque assim, a mulher é mãe,
é esposa, é dona de casa, é faxineira, é isso, é aquilo. E a gente ainda consegue ter aquela garra de querer fazer, de querer empreender. Então, mulheres, pra mim, isso é admirável, é admirável. Quanto mais eu falo, a gente tem que ser unida, a gente tem que ter essa garra mesmo, porque a gente é muito foda. Desculpa a expressão, mas a gente é muito foda mesmo. Mulher é um bicho muito foda. Eu super concordo com você, sabe? Eu também acho que, né, a gente tem que se unir mais e se apoiar mais, porque a gente, claro, existem homens fazendo isso também, mas assim, nós mulheres, até pelo fato, como você disse, é mãe, é esposa, é a dona de casa, é quem, né, faxina a casa, é quem trabalha fora, é quem faz Exato. comida. Claro que, né, os homens ajudam e tal, mas assim, Ajudam. nós mulheres, realmente, é como você disse, nós somos fodas e eu Nós acho somos muito. que né, todos devem aí se apoiar e se unir, né? E incentivar e ficar feliz pela outra, né? Porque tem que ter É. muita garra, né? Você sabe, você vive isso, você sabe que tem que ter muita garra, Eu, né? eu sempre, eu sempre procuro ajudar influenciadoras menores do que eu, ou do mesmo tamanho que eu, ou até maior do que eu, porque eu sei quanto é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Você tem que ter uma persistência mesmo. Sim. Aproveitando aí, qual dica que você daria para quem está começando agora? Eu sempre dou essa dica para as pessoas: a persistência vence o talento. Por quê? Porque a partir do momento que eu parei de olhar para os lados, porque eu era muito no comparativo. Ai, mas ela tem mais seguidor do que eu. Ai, mas ela tem mais visualização do que eu. Eu sempre fui de ficar se comparando. De ficar, tipo assim, eu não vou conseguir, eu sou isso, eu sou. Não, você consegue. Você tem que focar no seu. Esquece os do lado. Foca no teu e persista. Ai, mas eu tenho só, sei lá, 1.000 seguidores. Não importa. Não importa. Vai com os 1.000 seguidores mesmo. E o fato de eu mostrar para as pessoas que eu sou influenciadora, mas eu ainda trabalho numa fábrica, eu sou influenciadora, mas eu apanho mirtilho, não me diminui como influenciadora. Eu acho que incentiva até mais as pessoas, porque eu via muito isso em Portugal, de só o influenciador que vive 100% de internet. Criar aquela ilusão. E acabando com que o influenciador que estava começando se sentir menos valorizado por conta disso. E eu falei: não, meus amores, vocês têm valor sim. Nós todos temos valor. Nós todos temos a capacidade de criar conteúdo, de editar conteúdo e mostrar pro povo a realidade. Então, assim, a principal dica que eu dei, não olhe para os lados, persista, persista sempre. É verdade, não se compare, né? Compare com Não se você compare. mesmo, porque é como Exatamente, você disse, começa a se comparar com os outros, uma outra pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua, né? exatamente, Tem outras, tem outros privilégios, tem outra forma de viver, e a pessoa acaba se comparando com aquela pessoa e fica frustrada e desanima exatamente, e não persiste naquilo que quer. Então, assim, exatamente. é um clichê falar isso, mas a gente tem que se comparar menos, né, com os outros. E é como você disse, que você, se você tem 1.000 seguidores, faça para os 1.000. Se você fizer Vai com bem os mil feito, mesmo. é. Se Não você fizer importa. Ah, bem mas só tem uma feito, pessoa me olhando. Não importa, essa pessoa é a sua admiradora. É a sua admiradora. E você vai desistir porque só tem uma pessoa te olhando? e todo mundo começou assim, né? Ninguém começou com 1 milhão. Todo mundo começou assim. E eu gosto muito de falar isso porque realmente é muito clichê. Mas é a realidade. É a realidade. Porque se a gente ficar se comparando, a gente não vai alcançar os nossos objetivos. A gente vai ficar frustrada, olhando para o outro, não olhando para si mesmo. Eu tinha essa percepção, porque quando eu conseguia, vamos supor, 1.000 visualizações, eu achava muito pouco. Porque eu comparava o meu conteúdo com influenciadores maiores do que o meu. Um influenciador que tinha 1 milhão de visualização. Mas aquela era a realidade dele. Um dia eu ia chegar lá, mas eu ainda tinha que ficar feliz com os 1.000, com as 1.000 visualizações. E, meu amor do céu, você vê a minha foto de perfil e você vê eu nos stories, você assusta, você não acha que é a mesma pessoa. Você fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o pessoal gosta disso, né? Eles gostam Gosta. da, como Quanto se mais fala, natural humanidade. e se permite errar, porque assim, o erro conecta as pessoas. Porque Uhum. ali vai ter uma pessoa que vai se conectar e vai falar: caramba, ela é igual a mim. Eu também já pensei É, assim. Eu fiz assim. Eu sou é. assim. As pessoas se conectam assim de uma certa forma. Então,
grava tranquilamente, grava tomando teu café, grava falando alguma abobrinha mesmo, não tem problema nenhum, porque aquilo ali vai ser o íntimo seu nos stories. Então as pessoas vão se conectar. Ah, é verdade. E como você disse, quando tem um erro, alguma coisa assim, né, que a pessoa se conecta, ela para de. Porque normalmente nós que estamos de cada câmera, vendo os influencers, a gente coloca eles normalmente no nível acima, né? Um É, pedestal, né? É isso, normal. coloca no Eu, tal. fa, Aham. eu, eu faço, não, eu fazia muito isso. Agora, nem tanto, porque a maioria dos influenciadores que eu seguia acabou se tornando amigos meus. Então, a gente acaba virando uma Aí amizade. fica mais ou menos. É. Mas assim, nós É, que estamos do lado de cá vendo vocês, a gente coloca vocês num pedestal, né? E aí, sim. quando você comete um erro ou uma falha, qualquer coisa, é igual você disse, conecta, porque eu olho e penso, ah, não, ela é uma pessoa normal, ela é igual a mim, isso também acontece com ela, Exato. acontece, né? Realmente. Exatamente. É muito legal isso aí. E o porquê que eu sempre falo que eu também cometi o erro de falar mal de Portugal por visualização. Porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Para conseguir ganhar visualização, isso não chega em lugar nenhum. Isso não chega em lugar nenhum. E aí, isso acaba conectando as pessoas. Falar, pô, é verdade. Eu também fiz isso. Eu também fazia isso. Verdade, caramba. As pessoas se conectam de uma forma ou outra. E é uma coisa, é uma experiência sua. Às vezes a Uhum. gente acha que a gente vai passar por situação e aquilo ali. Ah, não vou expor isso aqui não, porque não é válido. Esse tempo atrás, quebraram o vidro do meu carro no porto e roubaram as minhas bolsas, que tava no banco de trás, menina. Só, a sorte que as bolsas estavam cheias de maquiagem, mas eu fiquei brava, porque eu fiquei sem maquiagem nenhuma. Quebraram o vidro do carro. E eu fiquei muito brava. Eu falei, não, eu não vou expor isso, porque eu não quero falar que Portugal é um país violento, ou que é aquilo, ou que é aí. Eu expus e mostrei. Falei, gente, olha o que aconteceu comigo, que bizarro. Eu tô aqui na Europa, nunca fui roubada no Brasil. Nunca. Nunca fui roubada no Brasil. Mas eu fui roubada aqui na Europa. E fazer o quê? Eu mosquei também, porque eu deixei a bolsa no banco de trás. Então, gente, não deixa a bolsa no banco de trás. A sorte que a gente tem o seguro e aí conseguiu cobrir o vidro tudo certinho, mas é, é compartilhando as realidades mesmo, que a gente acha que não vai conectar e acaba conectando. Acaba conectando. E até mesmo para as pessoas que estão assistindo, né, verem que a Europa não é só mar de flores, né? A gente Exato. também tem problemas, igual todo lugar do mundo, né, Jéssica? Uhum, exatamente. Jéssica, agora eu quero fazer uma brincadeira com você, Vamos que lá. eu vou te falar e aí você me fala, eu vou te falar uma frase, você me fala se é mito ou verdade, tá bom? Ai, meu Deus, tá bom, vai. Imigrar deixa todo mundo rico. Mito. Desculpa, gente, mas é mito. Pior que eu acho que foi o tempo, pelo menos eu lembro quando eu era criancinha no Brasil, vendo o povo ir pro exterior e voltar rico. Foi o tempo, hoje em dia não é Mas assim eu, mais, né? então, mas eu acho que esse povo ficava morando o quê? Num quartinho e não Ah, tem vivia, isso só guardava também. todo o dinheiro. Você entendeu? É, Guardava todo o dinheiro, não vivia, não curtia, não fazia nada e depois voltava pro Brasil. Eu acho que é isso. É isso aí mesmo. é isso. É, porque eu vejo ainda algumas pessoas fazendo isso, vivendo a pão e água. Não tem nada contra, não é errado, né? Cada um Claro, tem um não. propósito. Mas eu ainda vejo gente vivendo a pão e água, né? Para poder voltar pro Brasil rápido e construir, né? Grandezas lá no Brasil. Mas Exato. eu acho que é um mito, assim, ficar rico, rico, acho que é um mito, né? O A gente exterior. consegue viver bem, mas Isso. não que a gente fique rico. Portugal é só sol, vinho e pastel de nata? Sol não, porque aqui chove muito. Eu moro em Viseu. Onde Aqui, você mora chove, né? aqui chove muito e faz muito frio. Mas o pastel de nata. Faltou o cigarro. Faltou Cigarro? Então tá, Portugal é só sol, vinho, pastel de nata e cigarro. cigarro, é, isso é verdade. Isso é Isso é... verdade. Mas a pessoa aí fuma muito. Fuma, menina de Deus. Sério? Eu fiquei. Tem máquina de cigarro espalhada pra tudo quanto é. No fundinho do mato você vai achar uma máquina de cigarro. E café. E vinho. Gente, E é. vinho.
Aí onde você mora também você disse que é bem frio, né, eu vejo que onde é muito frio É o bem povo frio. fuma mais, né. Fuma mais. Mas o português em si, eles já têm essa cultura. Você vê adolescente fumando. Você vê adolescente fumando. Menino, Então, mas aqui também, eu vejo uns é, holandesinhos novinhos na rua fumando, eu: "Meu Deus do céu". é meio que cultural deles, É, né? muito. A saudade diminui com o tempo? Diminui, diminui. No meu caso, diminuiu. No começo a gente chorava muito. O primeiro Natal foi muito difícil. Nossa senhora, foi muito difícil. A gente nunca tinha passado o Natal longe das minhas irmãs, porque eu tenho duas irmãs lá no Brasil. Aham. Inclusive, uma vai vir agora em março para passear. Ai, que É, legal. vai ser a primeira vez dela também. Ela vai ficar, nossa, ela vai surtar. Ai, que E o bom. primeiro Natal foi muito difícil, muito difícil. Mas aí depois o segundo já foi mais tranquilo e pronto, aí sucessivamente a gente foi aceitando um pouco agora. E aprendendo a conviver, né, com a É, a saudade, porque a gente. gente aprende, né. Isso, exatamente. Agora eu vou te falar uma frase e aí você completa. O lado da imigração que ninguém mostra é. O lado da imigração que ninguém mostra que você vai trabalhar muito. É. Muito mesmo, meu Deus do céu. Tem dia que Me você só vai olhar. prepare. Você só vai ver sua cama a hora que. Olha lá, Deus. Que tem Ah, dia que eu chego em casa. quase virada no dia, né. Exatamente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para mim mesma. Não gravo conteúdo falando de Portugal. Mal de Portugal. Muito boa. O maior orgulho da minha história é. O maior orgulho é eu ter imigrado. Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse migrar. Nunca, nunca. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa coragem. Nunca. De fazer isso, né. Eu fico muito orgulhosa de mim mesma. Ó, que legal. Ainda sonho em. Ainda sonho em conhecer o Egito. Uau, eu O também. Egito. Meu sonho é o Egito. Eu fui Eu pra também. Marrocos, eu chorei igual uma criança. Porque assim, Marrocos não tem nada a ver com o Egito. Mas a Aham, cultura árabe ali, as aquela roupas e coisa, né. quando eu fui no deserto do Saara, menina, eu ajoelhei assim, fiquei chorando. Eu falei, cara, porque ali também foi gravado. Eu sou muito fã do filme A Múmia, né? Então Aham. ali foi gravado várias cenas da múmia e eu fiquei, cara, que loucura, que loucura. E o mais assim, apaixonante de tudo isso é que eu fui pro Marrocos com uma parceria minha do Instagram. Então eu falei, uau. Uau, arrasou. Eu Muito falei, bom. uau, uma agência de viagens, a Rafa Fruto do Marrocos seu também. trabalho, do seu A Rafa, esforço. a Rafa Marrocos é maravilhosa, inclusive é a melhor para você ir para o Marrocos, se caso futuramente você quiser ir. Ela me convidou para gravar o conteúdo, porque ela ia inaugurar um hotel dela, e eu falei, cara, olha onde a minha persistência me levou. Claro Ah, que isso é só o começo, perto de outras coisas que vão acontecer. Mas eu nunca imaginei na minha vida que o meu trabalho ia me levar para Marrocos. Uma viagem, vai lá, ficar 5 dias no Marrocos, só para você gravar conteúdo. Eu fiquei, uau, não esperava, não esperava. gente, olha que maravilha. Você ficou 5 dias lá 5 dias no Marrocos, cinco e com dias. tudo. Tudo pago pela Rafa. Era só para eu e o Luan fazer a divulgação de como era o trajeto, porque assim, o transfer busca a gente no aeroporto e leva a gente pro hotel e vai com a gente acompanhando 5 dias até o deserto do Saara e depois leva a gente para passear em vários lugares. E o meu dever lá era só gravar. Era só mostrar que era seguro, que as pessoas podiam ir, que era tranquilo, que a gente ficava acompanhada pelo transfer toda hora, que não ficávamos sozinhos, que Marrocos é um país seguro. É muito seguro. Eu e o Luan, a gente andou lá pela Medina, maravilhoso, maravilhoso. As pessoas são muito acolhedoras. Então, para tirar aquele estereótipo de que Marrocos era isso ou aquilo, a gente foi para gravar o conteúdo e ficou incrível, incrível, incrível. Nossa, olha que legal. Você falando do Egito, eu também tenho um sonho de ir ao Egito um dia, não sei quando. Eu gosto muito assim. Eu não tenho religião, eu digo que eu sou espiritualizada.
E eu Uhum. tenho algo assim que eu tenho vontade de conhecer lá no Egito, algo assim mais espiritual, sabe? E eu leio muitas coisas a respeito de lá, então assim, eu acho que comigo vai ser como você fez aí quando Vidas você estava passadas, né? É, sabe, É, uma coisa assim que quando eu estiver lá, eu vou falar assim, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Tipo, nossa, eu não é Eu mágico. não sei o que que vai acontecer quando eu for pro Egito. Eu acho que eu vou chorar igual uma criança. Eu tenho certeza, absoluta. Eu tenho Ai, certeza. E eu sempre falo isso todos os dias. Eu também não tenho uma religião concreta. Eu acredito muito em Deus, tudo, mas eu não tenho aquela coisa de tipo, ai, sou isso, sou aquilo. Não, não tenho. E tudo que eu joguei pro universo, tudo que eu pedi pra Deus sempre se realizou. Sempre, sempre. Eu queria muito que a internet desse certo. Eu queria muito. E o Egito sempre é uma petição. Eu acho que Deus tá até enjoado. Deus tá até assim, tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais escutar você falando isso. ele já tá aí preparando alguma coisa pra você. É, em nome de Jesus, pra nós, porque você Não, também vai realizar, vai pisar amém, no Egito, vai pisar amém. sim, senhora. Sim, vamos. Jéssica, nosso episódio está chegando ao fim. Tá muito boa a nossa Ah, conversa. Eu queria ainda te amei perguntar demais. muita coisa. Você tem uma energia maravilhosa, muito bom conversar com você. Obrigada. Você transmite essa energia tanto no seu Instagram e aqui na nossa conversa agora também no nosso Obrigada. bate-papo, a mesma energia. Mais uma coisa antes da gente terminar. Qual conselho que você daria para quem está aí nos assistindo e pensa em imigrar ou recomeçar a vida em algum outro lugar diferente? Qual conselho você daria? Eu daria o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente sonha em imigrar, a gente começa com as pesquisas. Vamos pro velho YouTube, vamos para não sei na onde. Filtre bem o que você vai pesquisar sobre o país, qual seja, não importa. Outra coisa, financeiramente, cara, você tem que estar certinho financeiramente. Isso não é uma mentira. Quem falar pra você, ai, pode vir para Portugal, traz só 2.000 euros. É mentira. É mentira. Você vai passar apertado. Então, para você não passar apertado, vê certinho, estuda muito bem, faz os cálculos muito bem, põe tudo no papel, anota tudo certinho, vai para perfis que realmente te agregam, que realmente vão passar informações verdadeiras, sabe? E pesquise muito, muito, muito. Vê, se você tiver algum parente, pergunte. Apesar que parente também não é muito confiável, né? Não, porque na maioria das vezes eles vão falar: não, não vem pra cá não que tá ruim. Não tem Vai pro, muito. Vai pro YouTube mesmo e faça a sua pesquisa mesmo e mergulhe de cabeça, porque assim, se você tem um sonho de morar na Europa ou qualquer lugar do mundo, vai atrás desse sonho. Vai atrás desse sonho, independentemente do que acontecer. Vai atrás, porque assim, é muito triste você chegar lá na frente e falar, cara, eu devia ter feito isso. Uhum. É muito triste, é muito triste. Então, se você tem um sonho aí no seu coração, abraça esse sonho e vai, meu amor. Faz o planejamento tudo certinho e vai com fé. E bota Deus na frente que o negócio tá certo. É, é verdade. É um passo muito importante, né? É, Jéssica, maravilhosas palavras que você disse aí de incentivo para o pessoal. Eu tenho obrigada. certeza que vai inspirar aí muita gente, tanto a sua história, né, suas experiências, tudo que você compartilhou hoje aqui conosco, vai inspirar muita gente que está aí nos assistindo, está passando por algum momento parecido, né, precisa tomar alguma decisão. Eu desejo, né, e espero que essa nossa conversa, né, possa aí inspirar e ajudar muita gente que estiver aí nos assistindo. Vai sim. Eu quero te agradecer novamente por ter aceitado o convite de vir aqui Meu Deus, compartilhar. eu que agradeço. Eu que agradeço. Olha, me chamar pra conversar é a melhor coisa que a pessoa pode me oferecer na vida. Você disse que você é do interior de São Paulo, mas você parece mineira. Eu sou de Minas, mas assim, seu jeitinho de falar. A minha avó é mineira. Ah, tá. Seu jeitinho de falar e aí o jeito É de por isso. conversar. Eu solto muito ai, sou, essas Aham, coisas. aham. Vai parecer lá do interior de Minas, lá da minha cidade. Eu gosto muito do sotaque de Minas. Eu sou apaixonada pelo sotaque de É. Minas. Pra mim é o melhor sotaque. Ah, Sempre. que legal. A minha avó é toda mineira, toda maravilhosa. Então Gracinha. ela tem esse sotaque também. Menina, engraçado é que eu não percebo muito, né? Mas quando eu converso, porque eu sou do interiorzão, né? De Minas, então assim, lá o sotaque é bem forte. Mas o engraçado é que hoje em dia, quando eu vou lá e eu vejo meus amigos conversando, eu já começo a achar assim diferente.
E Aham. eu conversava assim, porque eu acho que eu já perdi um pouco, sabe? É, porque aqui a gente perde, né? A gente perde muito. A gente perde É. muito. Mas muito bom ouvir aí sua história, né? Você compartilhou aí com a gente de uma forma tão alegre, tão astral, né? Como você É, sempre demonstra ser, né? Acredito que você representa aí muita gente, né? Que também nós todos imigrantes passamos. sim. Problemas são diferentes, mas quase todos, né? Com a mesma dificuldade, com a mesma intensidade. Então, é muito importante a gente ter pessoas assim, né? Para vir aqui falar É, e para os outros verem que existem pessoas, todo mundo está passando por problema, todo mundo tem dificuldade, né? Não é porque você é influencer exato. que você não tem problema nenhum. E então, como você disse, né, isso conecta as pessoas. Então, assim, eu, de coração mesmo, muito obrigada por compartilhar Meu sua Deus, história aqui conosco. eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu adoro falar sobre esse assunto. Eu falo da maneira mais simples, para conectar também as pessoas e mostrar pra gente que nós não precisa falar bonito para poder mexer com o coração dos outros aí, não. A gente pode falar do jeito que a gente consegue falar. Jéssica, e quem quiser te acompanhar nas redes sociais, se você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal. Claro, gente, ó, vocês me acompanham lá no arroba Jéssica Flois, tá? No Instagram. Por enquanto eu só tô com o Instagram, o TikTok tá sendo um fiasco. Só tá o Instagram mesmo, vocês vão me acompanhar lá nessa loucura aqui em Portugal, viu? Arrasou, muito obrigada, Jéssica. Gente, eu vou deixar o Instagram dela também aqui na descrição do podcast, então quem quiser é só pegar aqui e começar a seguir. E eu super recomendo, porque o conteúdo dela é muito legal e a gente precisa de coisas assim para fazer a gente rir, se Obrigada. distrair, né? Pior que Sentir, é. Lá ninguém fica triste. Lá né? ninguém fica triste. E para você que nos assistiu até aqui, gente, recomeçar não é fracasso, é coragem. E cada etapa da sua história importa. Então, nós vamos ficando por aqui com esse episódio de hoje maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada Obrigada a vocês. muito obrigada a todos que estão aqui com a gente até agora, que assistiu aí o episódio. E até o nosso próximo café com estropo afel. Doido! É isso mesmo.